Isso é muito importante. É importante a gente falar também que a questão do nome do Eterno não tem muito a ver com gramática. Porque as pessoas querem usar a gramática para tentar explicar o nome do Eterno. As pessoas dizem, é um nome impronunciável, difícil de pronunciar. Não é nada. Se fosse assim, os outros nomes, tais como Moshe, Moisés, Shlomo, Salomão, Davi, seriam nomes difíceis também. São tudo nomes. A regra é a mesma para cada um dos nomes. Difícil é as pessoas querem aceitar a realidade do nome. Então, muitas pessoas, até mesmo por causa de questão de fé, querem ocultar isso, né? Então dizem que é difícil. Uma coisa importante é que o nome do Eterno está relacionado a qualquer coisa relacionada às Escrituras. Muitas vezes as pessoas eles pegam o versículo das Escrituras e dizem, não, esse versículo não tem nada a ver com o nome. Esse versículo é algo, não tem nada a ver. Não tem porquê. Quem é o patrão? Quem é o Criador? Quem é o Criador dos céus e da terra, no qual repassou essa mensagem a Moisés, a Moshe? E essa mensagem chegou para nós até hoje. Então, qualquer coisa relacionada às Escrituras tem a ver o nome do Eterno, isso é fato. É fato também que o Altíssimo tirou o povo do Mitzrayim, do Egito, e fez com que o seu nome fosse manifesto naquela época através de sinais e prodígios e viesse a ser conhecido, viesse a ser novamente reconhecido como Criador, e aonde muitos povos tinham grande temor de onde passava o povo através do Criador que protegia o Eterno. E é evidente que quando nós falamos o povo de Israel, na realidade é apenas uma forma de expressão que o povo é do Eterno. O Eterno é Yahu. Até a expressão Aleluia é uma expressão universal que dá a entender que o louvor deve ser dado a Yah. Louvem a Yah. O que significa essa expressão? Louvor deve ser dirigido a Yah e não a deuses, e não a ídolos. Uma coisa bastante importante também, irmão, que está escrito no livro de Números, número 6 e o versículo 27. As pessoas especulam muito nesse versículo e eles dizem que não tem muito a ver o fato com a história. Mas a gente pode meditar um pouco nesse assunto. Números também é chamado de Remedibar. Número 6, o versículo 27, está escrito o seguinte: e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você pode pegar aí na sua casa, número 6, o versículo 27, que vai estar escrito assim. Será que isso aconteceu? Nós podemos observar que algumas pessoas depois desse fato, receberam em seus nomes a expressão Yahu, no caso Irmiyahu ou Jeremias, tem a expressão Yahu no final. Yeshayahu também tem a expressão Yahu no final. Yeshayahu é Isaías e outros. Apenas esses dois para que nós possamos meditar. Isto é um fato que já de princípio mostra que a questão de colocar o nome do Eterno sobre os filhos de Israel aconteceu de fato. Muitas pessoas especulando dizem, mas não foi em todas as pessoas que aconteceu, para que esse versículo tivesse um certo valor, todas as pessoas deveriam receber o nome de Yah ou Yahu em seus nomes. Nós vemos que essa questão de os filhos receber os nomes dos pais nos nossos dias é uma questão que acontece, e essa regra varia de família para família. Tem pessoas que colocam sobrenome, outros colocam Júnior, etc. E assim também aconteceu com os filhos de Israel. É uma regra, é uma condição que não é uma regra. As pessoas é livre para que isso possa acontecer. E é uma coisa também que não pode ser pegado ao pé da letra, né? Nós vemos que algumas pessoas recebendo o nome de Yah e Yahu em seu nome já prova que esse versículo tem um certo fundamento. Tem um fundamento maravilhoso, que algumas pessoas tiveram em seus nomes a expressão Yah e Yahu. Quando eram falados os seus nomes, era falado o nome do Eterno quando falava o nome dessas pessoas. E é bom lembrar
que isso também é história. Isso é história. Uma coisa importante que nós devemos imaginar, quando o Eterno diz: assim porão os meus nomes, o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Bom, e algumas pessoas apenas receberam, não foram todas. E porque não foram todas, as pessoas especulam que não é verdadeiro. Não é verdadeiro na cabeça de algumas pessoas que têm a mente preparada contra as coisas do Eterno. Está escrito também: não adorareis imagem de escultura. E algumas pessoas adoraram ídolos. E por causa de algumas pessoas ter adorado ídolo, todas as pessoas foram tidas como idólatras? Evidentemente que não. Também está escrito que veio para os seus, e os seus não receberam. E nós sabemos que esse versículo não pode ser pegado ao pé da letra, porque a maioria dos discípulos, a igreja, a congregação, a comunidade, quando começou, ela começou com Yahude, ela não começou com pessoas de fora, foram judeus que creram em Yahushua e começaram a obra. Então, falar no pé da letra que ele veio para os seus não receberam, evidentemente que está falando da maioria, mas alguma minoria, alguma quantidade de pessoas como testemunho creram no nome do Eterno, creram em Yahushua. Algumas pessoas como minoria também creram que também receberam esse nome Yahu dos seus nomes. Isso é muito importante.